o senhor José Orlando Freitas. Ele é espírita, é de Brasília, ele faz parte da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Sociedade, está aqui em Elesbom Veloso para proferir uma palestra. Ele está em nome do Centro Espírita Mondismende, aqui em Elesbom Veloso. Inclusive ele se faz acompanhado aqui da professora, colega Cláudia Patrícia e da Lena. Satisfação, José Orlando, receber aqui na FM Eldorado, no Eldorado News. A bem da verdade, em off, o senhor comentava que essa palestra já vem sendo divulgada, né, em várias cidades do Piauí. Eu gostaria que o senhor desse maiores detalhes. Bom dia. Bom dia. Esse povo dessa cidade hospitaleira, que a gente visita pela primeira vez, graças a Deus. E nós estamos fazendo, na realidade, uma rota de divulgação. Já estivemos em Batalha, em Barras, Parnaíba, Teresina, 2 dias em Teresina, 4 dias em Parnaíba. E hoje estamos aqui para proferir uma palestra sobre doutrina espírita e o tema é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, porque foi nesse capítulo que o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, traçou diretrizes associando a codificação ao próprio Jesus Cristo. Então, vale a pena a gente falar sobre esse capítulo, que é o Cristo Consolador, e todo mundo está convidado, viu? Seu José Orlando, muitos daqueles que estão a nos ouvir agora podem estar se perguntando: Espiritismo é uma religião? Pergunta interessante. Na realidade, a doutrina espírita, ela contém o tríplice conhecimento humano, porque ela é religião, ela é filosofia, ela é ciência, além de ética. Viu? Então, ela se completa. Sim. Tudo aquilo que a humanidade necessita, a doutrina, ela oferece. O que é que o espiritismo defende, assim? Defende a verdade que liberta. Kardec, ele foi muito feliz, sensato, quando ele diz que o templo espírita, ele não tem nenhum interesse de tirar o católico da sua missa, o protestante das suas Assembleias de Deus, o budista do seu templo, o judeu da sinagoga, não. Agora a doutrina espírita tem sim, ela tem um compromisso de espiritualizar a humanidade, porque na realidade os homens, em sua totalidade, ele vive no materialismo. E o materialismo é a chaga da sociedade, porque ele impede o homem de progredir. Ele impede o homem de conhecer novos horizontes além da matéria. Esse materialismo passa pela questão da cobiça, sei lá, da tudo, grana, tudo. Ele é o pai do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de todas as vicissitudes que o homem pratica. O materialismo então, é o pai. Então isso o espiritismo condena, né? Condena automaticamente. Que a doutrina espírita, principalmente no campo moral, da lógica, da ética, ela está associada ao próprio Cristo. É o amar a Deus e amar o seu próximo. Isso Jesus fez lei, sancionou como lei. Bom, nós estamos entrevistando aqui no Eldorado News o espírita José Orlando Freitas. Ele é de Brasília, faz parte da Sociedade de Divulgação Espírita Alta. Eu gostaria até que o senhor falasse, Espírita Alta de Sociedade. Alta de Souza. Alta de Souza, né? Alta de Souza. Certo. Dá para falar mais a respeito dessa instituição qual integra? Muito bem. A Sociedade Alta de Souza, relativamente, ela é nova. Ela vai completar nesse mês de novembro, mais precisamente no dia 26 de novembro, vai completar 26 anos. Eu estou lá antes dela existir, porque eu já estava no dia que foi lançada a pedra fundamental. Ela existe, a nossa sede é na cidade satélite de Taguatinga, na parte sul, e nós desenvolvemos um trabalho tanto assistencial, mas o nosso foco, além do trabalho assistencial, é divulgação do Espiritismo, onde nós temos cursos em 2 momentos, em 2 ciclos, que é o ciclo para aqueles que estão chegando, que querem conhecer a doutrina espírita, as suas nuances, né? A gente encaminha ele para o ciclo introdutório. É aquele neófito, é o leigo que a gente começa. E começa como? Conhecer o Espiritismo. Ele passa a conhecer o Espiritismo. O senhor teve algum intermédio assim para chegar ao Espiritismo, seu Zé Orlando? Olha, o intermédio foi a própria, a gente pode dizer assim, nós não conseguimos adaptar as outras religiões. Eu buscava algo mais. Sim. E esse algo mais eu encontrei no Espiritismo. Porque eu era católico, mas o católico não me ofereceu
ela tem as suas qualidades, mas é dirigida pelos homens, como o nosso espiritismo também, certo? Nós podemos estar fadados a falhas, nós estamos fadados. Mas no espiritismo foi que eu encontrei resposta que as doutrinas materialistas não conseguiram dar. Por exemplo, a primeira pergunta eu posso até plagiar Kardec, porque ele não pergunta quem é Deus. Quando do primeiro livro do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, lá em Paris, e ele fez a pergunta seguinte: o que é Deus? Não é quem é Deus. Ele pergunta, o que é Deus? E a resposta veio imediatamente. Que Deus é a inteligência suprema e a causa, primeiro, de tudo que existe. Quer dizer, tudo é oriundo de Deus. Quando ele fez essa pergunta, o que é Deus, presume-se que ele queria apontar exatamente as qualidades dele, não? Com certeza, com certeza. Assim. E ele deu um segmento, porque ele falou da parte filosófica, só no Livro dos Espíritos tem parte filosófica resumida, mas tem a parte religiosa e tem a parte científica, que ele fala de tudo. E sendo que esse foi o primeiro livro, e ele desdobrou muito mais minucioso, com maior detalhe, nos demais livros que compõem o Pentateuco. Ele assimilou tudo aquilo que Moisés tinha falado há 1200 anos antes de Cristo, quando Moisés escreveu também um Pentateuco mosaico. Kardec também escreveu. Seu Zé Orlando, como o espírita vê a morte? Para nós a morte não existe. Não existe. Não existe a morte. Porque nós estamos tirando umas férias, digamos assim. Porque mais cedo ou mais tarde, pelo processo da morte, ou desencarne, como nós dizemos, o espírito volta para a pátria-mãe espiritual. Como os nossos instrutores espirituais nos falam, tudo na natureza é de origem espírita, divina e eterna. Tudo é oriundo de Deus, o Pai generoso. Então, a morte para nós não existe. Nós estamos tirando aqui um período, vamos viver 100 anos, 50 anos, 60 anos, mas não vai adiantar, porque nós vamos passar pelo processo do desencarne e vamos voltar para a pátria-mãe espiritual. Então, nós somos espíritos eternos. Cada reencarnação, cada vivência aqui no corpo orgânico, nós vamos desenvolver tarefa para a nossa evolução. O nosso processo é sempre progressivo, em busca da perfeição. O senhor é feliz hoje como espírita? Mas a minha felicidade... eu vivo... Abundantemente. Abundantemente. A doutrina espírita, ela nos traz a felicidade, sabe por quê? Porque ela fala das verdades eternas. Sim. Ela não fala em milagre. Não fala em milagre. O milagre é a ação dos bons espíritos enviados por Deus, por Jesus, para nos assistir em nossas necessidades. Mas a nossa felicidade é plena, porque nós sabemos, nós conhecemos a lei, e a doutrina espírita está associada à lei de causa e efeito. Se nós sofremos, é porque merecemos. Duvidar disso é duvidar da misericórdia de Deus. Bom, em relação a essa palestra que o senhor vai proferir hoje à noite, aproveite para saber se ela é aberta ao público. Quem quiser ir, vai poder ir, Lenda, Claudinha? Eu acredito que deve... Ela é para todo mundo. Para todo mundo. Eu costumo até brincar um momento que eu digo, olha gente, quem vai para essa palestra é espírita, católico, judeu, ateu, todo mundo pode ir, não tem problema nenhum, porque a doutrina espírita, ela não tem nenhum preconceito contra qualquer segmento religioso. Acolhe todo mundo. Acolhe todo mundo, a doutrina espírita não tem, porque acima de tudo nós somos irmãos. Você é católico, eu sou espírita, mas nós somos irmãos porque acima de tudo somos filhos de um único Pai que é Deus. O senhor vai pautar basicamente o que nessa palestra? O foco principal? O foco vai ser a doutrina espírita, que foi a promessa que Jesus fez. Ele está lá em João, capítulo 14, Evangelho segundo São João, ele fala justamente da vinda do Espiritismo. Ele fala isso, capítulo 14. Tá vendo? Tudo bem, são 11 horas e 32 minutos. Seu José Orlando Freitas, satisfação, viu, recebê-lo aqui na Eldorado FM. E fique à vontade para fazer as suas considerações. Estender o convite àqueles que estão a nos ouvir agora pela Eldorado FM. De pronto, a gente espera até futuras vezes conversar mais. Pode ter certeza. Para mim é uma alegria, primeira vez que eu venho nessa cidade e aqui nesse nesse instrumento de comunicação que é abrangente, que a rádio, ela atinge, é uma potência. Quantas pessoas talvez estejam nos ouvindo, ninguém imagina. É verdade. Eu tenho experiência nisso. É fantástico. A gente pensa que eu estou falando só para vocês. Eu acho que tivemos experiência lá em Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Alfena. Nós ia fazer palestra no Centro Espírita para 50 pessoas. Aí fomos na rádio, fizemos uma palestra para 500 mil pessoas. 500 mil, porque era o raio de ação que a rádio atingia. Claro. Atingia toda aquela... Então aqui também pode estar acontecendo isso. O senhor está aberto a alguma pergunta, de repente, se o ouvinte quiser fazer?
Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Pois o telefone está liberado aí, o 3285-1752 ou 9419-1603, o meu telefone, né? Para você ligar e fazer perguntas aqui para o senhor José Orlando Freitas. A gente tem aqui, alô? A senhora, quem fala, por favor? A Deusuíta. Ô, dona Deusuíta, bairro Capitão Doco. Sim, qual é a pergunta? Eu queria saber onde é a palestra. Aonde vai acontecer a palestra? Rua Coronel Antônio Teixeira, é lá no local, na sede do Centro Espírita Harmonia Ismênia, viu? Tá bom. Na casa da dona Carmelita, tá bom? É a nossa convidada, essa senhora. Vá lá, viu, dona Deusuíta? Um abraço. Tá bom. Valeu. Então você fica à vontade aí, 9419-1603, 3285-1752, para fazer aí alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o espírita José Orlando Freitas, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Com sede lá em Brasília. O seu Zé Orlando, que é maranhense, é bem da verdade, né, seu Zé Orlando? Maranhense. Que vizinho. Tá, viu? E o que é que lhe levou aí a Brasília? O que levou a Brasília meu pai foi na década de 50, quando Brasília ainda, existia, né? Não estava oficializado, que ela foi inaugurada em 1960, lá naquele dia 21 de abril, mas meu pai desde 58 que já estava lá, certo? Ele estava na cidade cristalina, que é perto de Goiás, e depois a gente foi para Brasília, a família toda, nós fomos para Brasília só. Vamos lá, mais um ouvinte aqui, alô, bom dia. Alô. Bom dia, quem fala? Quem fala aqui é Socorro, eu queria saber se a gente não está reunião, se não baixa espírito. Se o quê? Se a gente não está reunião, se não baixa espírito. Se não baixa espírito. Não, meu irmão, não baixa não. Não baixa não. Nós vamos conversar cara a cara. É o José Orlando com esse povo bacana que a gente vai receber lá na nossa instituição. Um abraço, viu, Maria? Valeu. Perguntando se não baixa espírito. Essa questão dá pra esclarecer isso que ela... Dá sim, certeza absoluta. Que nós vamos questionar nessa palestra algumas perguntas. Eu sei. Que eu posso até estimular as pessoas a fazer. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Por que uns sofrem e outros vivem tão felizes? E para onde eu vou após a morte? E são questões que é muito fácil a gente fazer isso tudo na noite de hoje. E a gente vai esclarecer. Seu Zé Orlando, o espiritismo tem alguma relação com o esoterismo, não? Não. Nenhuma? Nenhuma. A doutrina espírita, ela não tem nenhum aparato. Dogma, ela não tem. A doutrina espírita, ela está ligada. Na realidade, a doutrina espírita, ela está associada ao cristianismo nascente. Na época que Jesus veio, que plantou seu programa de cristianizar a humanidade e teve problema, porque eram os homens e os homens falham. Tá certo. Seu Zé Orlando, foi um prazer conversar com o senhor, viu? Volte sempre que puder, viu? Com certeza. Igual Jesus. Jesus ensinou o caminho das pedras para São Pedro. Olha, nota-se que o senhor é um estudioso, viu? É um estudioso do espiritismo, né? Olha, a doutrina espírita, ela tem por lema estudar. Porque um dos nossos instrutores, ele diz que nós devemos estudar para aprender para trabalhar e trabalhar para servir. Porque servir é a honra que nos compete. Muito obrigado. Satisfação, seu Zé Orlando. Muita paz para todo mundo, para essa comunidade, muita luz. Que Deus derrame do seu doce coração muita paz e saúde para essa comunidade. Obrigado. 11h37 é o Eldorado News, a notícia por inteiro em tempo real.